A gente ouviu por anos que a inteligência artificial ia mudar a educação, né? Mas foi lá em 2026 que uma ferramenta finalmente entregou a promessa mais importante para quem dá aula: devolver o nosso tempo. Vamos entender agora como é que a rotina de planejar aulas foi transformada para sempre. Olha só, vamos pensar juntos. Aquele planejamento de aula que antes comia 3 horas de um domingo, agora feito em 15 minutinhos. Parece papo de ficção científica, né? Pois é, mas foi exatamente o que aconteceu em meados de 2026, e isso mudou o jogo para milhares de educadores. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar nesse ponto de virada de 2026. Vamos descobrir o que é essa ferramenta que ficou conhecida como o jackpot dos professores, entender como escolher a IA certa para cada tarefa e, claro, refletir um pouco sobre qual é o novo papel de quem educa nessa nova era. Anota aí, 16 de abril de 2026. Pode não parecer uma data muito especial, mas para a tecnologia na educação foi um verdadeiro divisor de águas. Um único anúncio nesse dia mudou as regras do jogo do planejamento de aulas de uma vez por todas. Para a gente entender o tamanho do impacto, precisa de um pouco de contexto, né? Nos meses antes, o Google e a OpenAI já tinham soltado atualizações super poderosas. Mas foi o anúncio do Canva que mirou assim, no coração da maior dor de quem é professor, a falta de tempo. E olha, essa fase do Cliff Obrecht, que é um dos cofundadores do Canva, resume tudo perfeitamente. A inteligência artificial deixou de ser só um acessório legal para virar o motor principal da plataforma. Foi uma mudança de base mesmo. O que é realmente impressionante aqui são os detalhes. A tal biblioteca de memória, por exemplo, ela aprende o estilo da escola, as cores, o perfil da turma. E a orquestração agêntica, que, falando de um jeito simples, é dar uma ordem para a IA e ela coordenar várias tarefas, permite pedir um material para a aula, um aviso para os pais e um post para as redes, e a plataforma entrega tudo pronto, tudo conectado. É uma mudança radical. E é isso que nos leva ao que muita gente na educação começou a chamar de o jackpot. Uma solução que foi desenhada para uma coisa: devolver o tempo de quem ensina para o que realmente importa, que é a interação com os alunos. Esse é o Learn Grid. Imagina uma biblioteca gigante, só que inteligente. Não são só modelos bonitinhos, não. São milhares de recursos já prontos, todos mapeados com os currículos oficiais, organizadinhos por ano, disciplina e até por objetivo de aprendizagem. E aqui está o pulo do gato, especialmente para a nossa realidade aqui no Brasil. Com o clique, um único clique, dá para gerar 3 versões da mesma aula para diferentes níveis de dificuldade. Isso resolve de vez o desafio de turmas inclusivas ou multisseriadas. E o mais incrível de tudo, para professores e alunos com contas verificadas, o acesso é 100% gratuito. E vai muito além de slide, viu? Dá para simplesmente descrever uma ideia tipo um jogo da memória sobre as capitais do Brasil, ou um mapa interativo. E o tal do Canva Code 2.0 constrói a atividade sem precisar saber uma única linha de código. A versatilidade é gigante. Ok, com tanta opção assim, a pergunta que fica é: qual ferramenta usar e quando? Vamos dar uma olhada num guia bem prático para ajudar a navegar nesse novo mundo da inteligência artificial. A chave aqui não é usar uma IA só para tudo, mas sim ter uma espécie de caixa de ferramentas digital. Como a gente vê aqui nesse quadro, cada uma tem seu ponto forte. O Canva, claro, domina a parte visual e as atividades prontas. O ChatGPT continua sendo especialista na lógica das exatas. Para pesquisa, o Gemini traz a segurança das fontes. E o Cláudio, o Cláudio funciona como um assistente perfeito para analisar textos. Mas, depois de tanto entusiasmo, é hora de fazer uma pausa por uma reflexão pouco mais crítica. Essa conveniência toda que a IA traz tem um outro lado que a gente precisa prestar atenção. E a pergunta que não quer calar é essa: será que, ao tirar todos os obstáculos do caminho, a gente não está tirando também uma parte essencial do próprio processo de aprender? O conceito aqui é fricção cognitiva. Sabe, é aquele esforço mental que a gente faz quando encara um problema sem resposta fácil. É a briga com um parágrafo difícil ou um problema de matemática bem cabeludo. E um relatório recente da Unesco alerta que essa luta, essa fricção, é fundamental para construir o pensamento crítico. A grande questão é: será que a IA, ao facilitar tudo, pode acabar eliminando essa chance de fortalecer a mente? E tudo isso nos leva para a conclusão, que não é sobre substituir ninguém, mas sim sobre redefinir e empoderar o papel de quem educa na era da inteligência artificial. A mensagem final é muito poderosa e bem clara. A questão não é a máquina contra a pessoa. A mudança real é que saber usar essas ferramentas se torna uma habilidade essencial. A IA não substitui quem ensina, ela potencializa. Então, como começar?
A proposta é bem simples. Primeiro passo, verificar a conta no Canva for Education para garantir o acesso gratuito. Segundo, testar um dos conectores, tipo o do Gmail. E o mais importante, reservar uns 30 minutinhos para explorar o Learning Grid em uma única aula. Começar pequeno é sempre o melhor jeito de entender o poder da ferramenta. E a gente encerra com essa reflexão. Afinal, a IA é a ferramenta que finalmente vai liberar quem leciona para focar no lado humano, na conexão, na orientação? Ou, ao deixar tudo mais fácil, ela corre o risco de simplificar demais justamente aqueles desafios que nos fazem crescer? A resposta, muito provavelmente, está no equilíbrio que a gente vai encontrar ao usar essa tecnologia.